Existe algum propósito nisso tudo? É a pergunta que a gente faz, né? É o porquê e aquela resposta vazia. Só que a gente precisa achar um sentido para isso. A primeira vez que eu perguntei isso para Deus, em oração, eu lembro que eu estava dirigindo e falando com o Pai, e eu falava para ele assim: a minha vida não pode ser um acaso. Tem que haver um propósito. Precisa haver um propósito. Não é possível que não exista um cuidado do Senhor sobre tudo isso. Não é possível. E aí eu vi uma resposta praticamente audível que falou comigo, no meu coração. Eu te levarei a dores ocultas e silenciosas que o mundo não conhece, mas eu conheço. A dor do luto é uma dor oculta e uma dor silenciosa e inacessível. Inacessível. As pessoas não sabem lidar com isso. Enquanto você anda na rua, um te olha e atravessa a rua para não falar com você. Parece que você tem uma doença contagiosa e que pega mesmo. E as pessoas, quando tentam apaziguar, falar palavras de consolo, são palavras que ferem. Porque simplesmente só conhece a dor quem passa por ela. Esse é o luto. E encontrar um sentido nessa dor infinita, que parece que é um vulcão que entra dentro de você e faz um buraco, é muito difícil. Mas é possível. É possível encontrar um propósito e um sentido nisso. E eu queria ouvir também de vocês, amigas, sobre essa questão, essa busca do para quê, do propósito, e onde a gente tem encontrado isso também. Até porque, gente, essa união aqui, essa conexão aqui, é resultado da nossa história. Se não fosse o Mateus, se não fosse a Thalita, se não fosse o Felipe, nós não estaríamos aqui. Por isso que a vida, ela não erra, ela não é o Cia, ela não é o que poderia, ela é o que é. Ela é o agora, e o agora floresce. E o agora é bonito. O resultado do agora é bonito. E você vai encontrar esse resultado bonito. Você vai encontrar esse sentido. Você vai encontrar esse propósito. Quero ouvir de vocês, meninas, sobre isso. Quando fala de propósito e a gente está no começo da dor, é muito difícil, né? Ah, mas qual o propósito de Deus nisso tudo? Aí a gente começa a indagar, é um castigo, é porque eu não estava fazendo as coisas certinha, então por isso que veio e tirou, eu já escutei de mães me falarem, se foi por um propósito, eu não quero esse propósito. Eu já escutei muitas mães falarem isso. Mas entender no processo, na caminhada, que realmente tem um propósito, eu falo assim, que é um propósito de transformar toda dor em amor. Toda dor em amor. Porque a gente amou tanto, a gente ama tanto, né? Que eu falava assim, no começo, eu falava, Deus, transforma essa dor em amor, né? Amor pelo próximo, amor pelo cuidar, amor até mesmo de uma forma diferente, porque assim, quando a gente tem a família toda unida e tudo bonitinho, os filhos e tal, é como se assim, a gente dá valor, mas a gente não dá o valor devido. A gente não dá o valor devido. A gente dá, mas não dá, né? Mas quando acontece um evento desse, a gente vai entendendo o processo do propósito, né? A gente mudar o nosso eu interior, a gente mudar a nossa versão, porque a gente tem um negócio assim, né? Eu nasci, Gabriela, né? Eu Síndrome da nasci Gabriela. assim, eu vou morrer assim. Não. E a morte virou uma chave na gente. A gente nasceu de um jeito, mas a gente não vai embora do mesmo jeito. Exatamente. E graças a Deus por E isso. graças a Deus por isso, né? É pedir mesmo, sabe, para Deus transformar todo nó de dor em laço de amor, né? Porque realmente no início, né, quando fala, não, tem um propósito de quê?
na dor, meu filho. Porque toda a gente sempre acha é meu filho, minha casa, meu marido, né? Tudo meu. E a gente vai vendo que Deus, ele nos empresta por um determinado tempo, os filhos, marido, sabe, nossa família. Aqui tudo é muito passageiro, a gente vê a brevidade da vida e vê que é tudo muito passageiro. E o que eu penso assim do propósito que foi o Felipe em nossas vidas foi nos ensinar a amar verdadeiramente os que estão conosco nessa vida. E estar por inteiro com cada pessoa, não é estar por estar, fazer por fazer. Porque a gente sai da superficialidade da vida agora. No superficial não nos cabe mais. A mergulhar mais fundo nas coisas de Deus. Porque aonde que eu acredito que o Felipe está? No céu. E eu quero conhecer mais do céu. E como forma de gratidão por Deus estar ali cuidando do meu filho, sabe? Eu senti no coração de cuidar dos filhos de Deus aqui na terra. O servir, né, o amiga? servir, exatamente o servir. E, poxa, está cuidando do meu filho. Então eu vou cuidar dessas mães que estão passando por essa dor tão profunda, né? Dessas famílias. Vou cuidar mais ainda do meu filho que ficou, do meu marido, da minha família. Eu vou ser mais presente, sabe? Então eu acho que o propósito de tudo isso foi isso. Eu me tornar uma pessoa melhor para o outro e não melhor do que o outro. Amiga, né? E você falando vem no meu coração tão forte assim, né? Antes de acontecer tudo com a Thalita, eu trabalhava na igreja. Eu me envolvi com o Ministério de Casais, eu fazia culto nos lares, toda terça-feira tinha um culto no lar, eu ia para esses cultos, eu servia. Só que hoje, quando eu vejo, né, porque assim, o propósito se torna um ministério, né? E hoje, quando eu vejo a gente trabalhando com mães, a gente projetando o do Luta à Vida, agora o método, aí eu vejo assim, meu Deus, olha o propósito nisso tudo, né? A gente, ao invés, porque assim, a gente derrama aquilo que a gente tem. Exatamente. Então, o que a gente está tendo no nosso coração nesse momento? Porque a gente derrama aquilo que a gente tem. A boca fala do que o coração está cheio. Então, assim, hoje a gente levando vida, a gente levando esperança de alguma forma, e falando para as pessoas o quanto é possível caminhar, né? Então, eu vejo um propósito nisso tudo. É um propósito de falar para outras mães, não fique aí nesse lugar, eu te dou a mão, vem, eu vou te ajudar. Exatamente. Né? Porque no início, realmente é muito difícil você pensar que tem propósito bom nessa dor tão profunda, né? Mas assim, é sempre se colocar na presença de Deus e pedir, Senhor, me guia, né? Me guia, porque a gente só vê escuridão. E Deus é a nossa luz. E a gente tem que nos guiar para a luz. E é pedir para Ele, Senhor, vem com a sua luz iluminar o meu caminho, aonde o Senhor quer que eu floresça. Sabe, qual que é o propósito de tudo isso, essa dor tão profunda? Porque a dor, ela é resultado de muito amor. Onde há muito amor, vai ter muita dor. Né? Então, mas é impossível você falar, então não vou amar mais ninguém nessa vida, porque eu não quero sofrer mais dessa dor. Não, é amor. Deus é amor. E, gente, eu vou falar palavras de Deus para o seu coração. O meu propósito para a sua vida nunca foi e nunca será de dor. O meu propósito para a sua vida nunca foi e nunca será de dor. Porque depois que a gente passa essa dor e a gente parece que Deus quis essa dor, quando Ele não quis, porque Ele não é assim, mas a gente acha que Ele quis porque Ele permitiu. E aí Ele quis a dor e aí a gente fica com medo de viver. Medo do novo, de engravidar novamente, de perder quem a gente é, quem ainda está aqui, que a gente ama, fica um outro filho doente e já acha que vai perder o filho. E aí eu falo para vocês uma coisa, para entender um pouco, né, em espírito, como é o agir e quem é o Pai. A vida, ela é o que é. E tudo que acontece de fatalidade, não é porque Deus quer a fatalidade lá é. Ela é humana.
Ela acontece. Ou você acha que, assim, Jesus precisaria morrer pela humanidade, ele não poderia simplesmente pedir que cravassem uma espada no peito dele? Não seria mais fácil do que passar pela crucificação, gente? Até a própria morte de João Batista, que foi decapitado, não seria mais fácil do que passar por tudo que Jesus passou, carregou aquela cruz, vinagre na dor, vinagre na ferida, a coroa de espinhos cravada no crânio dele, mas precisou passar porque é humano. A nossa dor, ela é humana, é inevitável não doer. Mas entendam, gente, que o mesmo amor que dói, ele cura. Esse é o ponto e essa é a chave. O mesmo amor que faz doer, ele faz curar. E essa cura, eu te digo, o propósito é muito maior do que a dor. É muito melhor do que a dor. Então, o resultado disso é muito mais lindo do que o feio que você passou. Aquele feio, aquele pequeno lapso de tempo, de dor, de desespero, A lama. ele não há de se comparar com a glória do porvir, com o que ainda vai acontecer e com o que está acontecendo. E eu quero que vocês vejam, através da nossa vida, essa possibilidade. Esse riso, essas palavras, elas não são palavras aleatórias, a gente não está aqui cumprindo uma proforma, cumprindo uma estética, não. A gente está aqui com palavras de vida, de esperança e principalmente de experiência para vocês. Tudo é verdade. Nós sim temos nossos momentos de fraqueza, temos os nossos momentos ainda de dor, mas eu falo assim, nós falamos com toda a convicção que é possível florescer nesse vale. E eu falo para vocês que vocês esperaram um milagre e o milagre não aconteceu, o maior milagre é esse. Viva esse milagre. Sim, existe um propósito nessa dor toda e esse propósito é muito maior que a sua dor. Muito maior, né? Então, assim, se Cristo partiu com feridas tão profundas e sangrentas, né? Quem sou eu para chegar no céu sem nenhuma cicatriz? Né? Mas a nossa cicatriz revela o amor de Deus por nós. Porque Ele curou, Ele tratou cada ferida nossa. Né? Revela quem é Deus em Revela nós. quem é Deus na nossa Nem vida. nós. Porque a força que me levanta todos os dias não é a minha força, é a força de Deus. Que me dá, né, ânimo de vida. Ele que tem um ânimo da vida é Deus. O sopro da vida foi Ele quem deu, né? Ele sopra nas nossas narinas todos os dias, esse ânimo. Então, assim, eu entendo a missão do meu filho como algo grandioso. Eu repito para mim mesma, meu filho não veio nesse mundo em vão. E eu não posso deixar ser em vão a vinda dele. Se ele veio a esse mundo para me aproximar ainda mais de Deus, eu tenho que cumprir esse propósito na minha vida. Eu preciso estar aonde Deus quer que eu esteja. Não há outro lugar que eu queira estar nesse mundo do que no centro da vontade de Deus. Então, isso vai me motivando. Que eu vou sempre falando, né, filho, muito obrigado por ter me escolhido como sua mãe. Porque você tem me transformado a cada dia numa pessoa melhor. Ele poderia ter escolhido nascer de outra mulher que não eu, mas ele me escolheu com a permissão de Deus. Isso são as coisas que eu acredito. Né? E isso é muito real para mim. Então eu não posso deixar que a vinda dele nesse mundo seja vão. Não é morreu, acabou, não é. A vida continua. E esse legado a gente vai continuando. E olha que curioso, Cris, assim, falando nesse gancho, né, de propósito, você falando de Deus, de querer estar perto de Deus. Quanto mais a gente está perto das coisas de Deus, mais a gente está perto dos nossos filhos. Então, eles se tornaram uma ponte para a gente chegar a Deus. Exatamente. Eles se tornaram essa ponte de ligação com Deus. Então, quanto mais perto de Deus eu estou, mais perto do Felipe também estarei. Né? E isso não é religião. Não é religião. Né? Isso é Deus. Né? É o evangelho que a gente está ali, a palavra viva. Vivo em nós. Vivo em nós. Porque os nossos filhos estão vivos em nós. Então, não tem como separar. Não tem como, exatamente. Então, através da cruz, Deus nos trouxe a salvação.
Não há salvação se não for pela cruz. Cada um vai ter sua cruz, cada um de uma forma, né? Então que a gente consiga realmente fazer como Jesus pediu. Abraça a sua cruz e me siga. Abraça a sua cruz e me siga. Agora, olha que curioso essa questão de cruz, né? Abraça a sua cruz e me siga. Mas ao mesmo tempo ele fala que o fardo dele é leve. É leve. É porque ele ajuda a gente a carregar. Ele Exato. ajuda a carregar. E aí é o que eu falo da força, né? É. Nossa, você é forte? Não. Não sou eu que sou forte. Não sou Mas é a força dele em mim. É. Então, assim, é isso, ó. Eu peguei o meu fardo, joguei pra Jesus e falei, Senhor, eu não consigo. Sim. É desumano. É desumano. É desumano. Mas o Senhor consegue por mim. Aí ele fala, filha, troca comigo. Troca comigo. Eu te dou o meu É. fardo, você me dá o seu e É. vamos. E aí sim a gente consegue. Exatamente. Então o fato da gente estar de pé, da gente estar aqui hoje vivemos um milagre. Um Um milagre. milagre. Onde E a gente que não achava milagre, que né? fosse possível. Dividindo E um que fardo com E ele. que milagre. Exatamente, porque tem dia que dói, ainda hoje, vai fazer 5 anos a partida do Felipe, mas até hoje ainda dói. Claro que dói. E assim, enquanto vida eu tiver, meu filho será lembrado, né? E o amor, ele não acaba com a morte, ele não acaba, ele aumenta, né? Então, assim, é isso mesmo, é dividindo o fardo. Ele fala, Senhor, hoje eu não estou conseguindo, me ajuda. Sabe, se for para chorar, chora no colo de Deus, chora no colo daquele que consegue resolver as coisas com você e para você, né? Chorar no colo de Deus. Porque as pessoas, não adianta a gente lamentar com outras pessoas que não estão dentro da dor, porque elas vão nos cortar, né? A gente tem que chorar mesmo no colo de Deus. E ele compartilhar, né, amiga, com pessoas que entendem o que a gente está Que falando. estão nessa Por frequência. isso que a gente fala muito dos grupos de apoio, desses lugares, porque esses lugares são lugares que não vai ter julgamento, porque já não cabe mais julgamento em nós. E a gente precisa dessas pessoas, a gente precisa de um método, a gente precisa de uma terapia, a gente precisa de um grupo de apoio, para a gente se esvaziar. Exatamente. Se esvaziar. Os profissionais, né, da saúde que nos ajudam, né, com as terapias, porque Deus foi capacitando cada pessoa, né, para atuar em cada área, exatamente para ajudar a humanidade, né, a ter mais qualidade de vida, né, porque a gente consegue ter qualidade de vida mesmo em meio a esse deserto de dor, né? Se a gente for pensar, né, no pântano, a flor de lótus floresce no pântano, no lugar sujo, sujo, né? A gente também floresce. A gente também floresce. Por isso, se a gente olhar só para nossa dor, a gente só vai ver sujeira, dor, escuridão. Mas é possível florescer nesse pântano. É tão interessante, né? Porque você falou da flor de lótus. No começo do meu luto, quando eu comecei a me conectar com mães, era muito engraçado, porque sempre que eu ia encontrar uma mãe, eu levava um cacto. Porque o cacto era muito simbólico para mim. Por quê? Porque mesmo ao deserto, ao sol quente, ao frio, né, que vem na noite, ele ainda floresce. Ele resiste. Ainda mais quando... porque eles são raros o que dão flor, né? O cacto é raro os que dão flor. Mas tem os que dão flor. E a gente ainda floresce. Mesmo com tantos espinhos, ele sobrevive ao deserto. Sobrevive ao deserto. Então, assim, o deserto que a gente passa, é possível a gente florescer. Sim. É possível a gente florescer. De uma forma linda. De uma forma linda. Esse é o propósito. Esse é o milagre. Entenderam? Exatamente. É isso.